O conceito de forças produtivas abrange todas as forças aplicadas pelas pessoas no processo de produção, incluindo as funções de gerenciamento e engenharia tecnicamente indispensáveis para a produção. O conhecimento humano também pode ser uma força produtiva. A noção de força produtiva abrange uma realidade de uma grande diversidade de fatores e elementos, e inclui a divisão do trabalho e até certos elementos da natureza, como o crescimento populacional. Considera-se que as forças produtivas são compostas por todos os fatores que contribuem para a atividade produtiva do ser humano. Ferramentas e máquinas são forças produtivas, como fábricas, meios de transporte e comunicações, tecnologia e ciência. As forças produtivas também incluem a concentração da produção em grandes fábricas e a divisão social do trabalho que permite o uso mais intenso de máquinas. Marx define o conceito de forças produtivas em termos econômicos e históricos, referindo-se a um modo específico de produção, e não em termos sociológicos gerais. Não faz com o objetivo do conhecimento teórico, mas com uma visão para a ação social. Assim, as forças produtivas concebidas por Marx são muito mais do que um simples conceito filosófico. Eles formam, juntamente com as relações de produção com os quais trabalham, o que é chamado de modo de produção. Antes de Marx, ninguém usava o termo dessa maneira. Num segundo significado ainda mais importante, Marx indica que uma força produtiva é tudo que aumenta o efeito produtivo da força de trabalho humana. Nesse sentido, tanto o progresso da tecnologia e da ciência, quanto as forças sociais, criadas pela cooperação e divisão do trabalho, pertencem às forças produtivas. Por isso, o desenvolvimento das forças produtivas consiste basicamente no aumento da produtividade do trabalho, ou em outras palavras, no fato de a sociedade ter chegado ao ponto em que pode produzir a mesma quantidade de bens com uma quantidade menor de trabalho. O termo forças produtivas é integral. Não significa apenas trabalho, matéria-prima ou capital. O trabalho acumulado, as ferramentas, a terra e tudo que ajuda diretamente ou indiretamente a produção serão chamados de força produtiva. A consciência e o poder da engenhosidade humana enriquecem as forças produtivas, assim como os instrumentos utilizados para a produção. O filósofo político Gerald Cohen, em sua famosa obra The Theory of History of Karl Marx, nos fornece uma fórmula muito simples do conceito de forças produtivas. Representam os meios de produção. Essas forças incluem instrumentos de produção, máquinas, fábricas e ferramentas, matérias-primas, os elementos minerais e recursos naturais que são usados para criar os produtos, poder de trabalho, os poderes produtivos dos agentes produtores, força, conhecimento, habilidades e engenhosidade. Esses termos estão relacionados pelo fato de que cada um é utilizado pelos agentes produtores para fabricar os produtos. Os instrumentos de produção se referem ao que eles trabalham. As matérias-primas respondem ao que trabalham e a força de trabalho é o que lhe permite trabalhar com o instrumento.